E vamos à análise deste tema com o Henrique Burney, consultor para os assuntos europeus, que se junta a nós neste jornal. Bom dia e bem-vindo. Portugal assume este papel num dos momentos mais difíceis para toda a sociedade. Na sua opinião, quais é que vão ser os maiores desafios? Eu diria que, apesar de tudo, nós começamos esta presidência num momento em que há mais esperança do que, por exemplo, quando começou a presidência alemã. Se recordar, a presidência alemã começa na altura em que não sabíamos se ia haver uma capacidade europeia de responder à crise económica, se era capaz, qual ia ser a evolução sanitária. Portanto, o cenário era bastante mais difícil na altura da presidência alemã. Nós temos um contexto um pouco mais otimista, sem excessos de otimismo, mas a verdade é que começamos com já há processos de vacinação em curso, houve acordo financeiro, quer quanto ao orçamento, quer quanto ao plano de recuperação, já houve eleições nos Estados Unidos e houve acordo para o Brexit. Portanto, o cenário, à partida, é melhor do que poderia ter sido. Portugal parte, portanto, em vantagem em relação à Alemanha. Eu diria que Portugal parte em vantagem em relação à Alemanha porque começamos num cenário mais otimista. Agora, isto não significa que tenhamos tudo para correr bem. Para já não sabemos como é que vai evoluir a situação económica e quando começarmos a destapar alguns dos apoios sociais, o que é que vamos ver da crise económica pela Europa fora, por um lado. Por outro lado, nós ainda estamos na fase em que começamos agora a vacinar, estamos longe de dar por terminado o processo e todas as circunstâncias sanitárias da crise da pandemia. Portanto, não são rosas aqui para a frente, mas há alguma oportunidade para avançar para outros assuntos e, sobretudo, iniciar a fase de recuperação da economia. Falou também sobre alguns dos problemas que começaram a ser resolvidos pela Alemanha e a vacinação contra a Covid-19 já arrancou na Europa e parece que sem grandes percalços, mas na verdade a logística e a compra das vacinas vai acompanhar a presidência portuguesa ao longo dos próximos meses. Que questões é que isto pode levantar e pode Portugal sair bem ou mal visto nesta questão? Repare, nós estamos na fase absolutamente inicial dos planos de vacinação e, portanto, a quantidade de pessoas a ser vacinadas nesta fase ainda é muito pequena. É mais fácil que agora corra bem, porque estamos a vacinar uma população restrita. Daqui para a frente podemos começar a ter alguns momentos mais difíceis. Aquilo que se espera da presidência portuguesa neste processo é que seja capaz de, havendo bloqueios a nível dos Estados-membros, conseguir quebrá-los e conseguir acelerar o processo, ou seja, evitar que haja momentos em que a União Europeia hesite e o processo nos deixe ficar atrás de outros países, nomeadamente aqueles que aceleraram e que estão a correr bem, como seja, por exemplo, os Estados Unidos. E precisamente sobre os Estados Unidos, no que diz respeito à política externa, ontem ouvíamos Augusto Santos Silva a dizer que com a eleição de Joe Biden, agora o novo presidente dos Estados Unidos, espera que os dois continentes se aproximem. Essa é uma dupla boa notícia desta presidência. Por um lado, o resultado das eleições americanas que tornam mais viável a aproximação entre os dois lados do Atlântico, como era tradição e que foi interrompida durante a presidência de Donald Trump. E, por outro lado, a outra boa notícia é que a presidência portuguesa, que inicialmente não tinha referências, ou praticamente não tinha referências no seu programa, ao reforço da relação transatlântica, agora, depois das eleições americanas, veio trazer esse tema para uma das prioridades da sua agenda. Parece-me evidente, e parece-me evidente que, além disso, deve responder ao desafio que o Presidente dos Estados Unidos está a lançar de uma cimeira das democracias. E, no fundo, faz sentido, e a nós portugueses faz ainda mais sentido, uma aproximação entre Estados Unidos e União Europeia, uma aproximação entre democracias e uma aproximação entre economias liberais. Nós temos todo o interesse no reforço da relação transatlântica. Ainda bem que esse tema regressou, ou aparece agora, nas prioridades da presidência portuguesa. E em relação, por exemplo, ao Reino Unido, já formalmente saiu da União Europeia, mas vai continuar a ser uma sombra na presidência portuguesa? Eu acho que pode ser uma sombra por dois tipos de razões. Primeiro, vamos começar a descobrir que tipo de relacionamento é que vamos ter com este nosso antigo membro do mesmo clube, este nosso mais velho aliado, Portugal, e é um dos mais importantes parceiros comerciais da União Europeia. Dois, vamos encontrar algumas das dificuldades. Aquilo que a vossa peça há pouco mostrava é que o arranque do primeiro dia pós-Brexit correu bem, mas não é garantido que as transações comerciais, que o comércio se vá fazendo
tão simplesmente porque há uma quantidade acrescida de burocracia nas transações comerciais. Por outro lado, ainda há aspectos da negociação que não terminaram, nomeadamente a parte dos serviços e dos serviços financeiros. Portanto, é claramente uma sombra. Agora, Portugal também aqui tem um interesse óbvio, que é o de que a relação com o Reino Unido seja tão aberta quanto possível e, portanto, a nós cumpre-nos apoiar isso. Já agora, se posso, eu acrescentaria um tema que não tem sido muito referido e que é para o outro lado do mundo, mas que tem que ver com o interesse nosso também, que é tentar que durante esta presidência avance e se conclua o acordo com o Mercosul. Seria uma enorme vitória da presidência portuguesa se isso fosse possível. E quais é que são os maiores desafios nesse acordo? Os maiores desafios é que tem dentro da União Europeia, sobretudo alguns países, nomeadamente França, que têm objeções ao acordo por causa da dimensão da agricultura, ou seja, na verdade, querem proteger a sua agricultura e a Irlanda também. E está longe de estar resolvido, há ameaças de objeção e, portanto, será necessária enorme capacidade de negociar e de convencer os parceiros europeus a aceitarem um acordo que estão resistentes. Mas a Europa precisa destes grandes acordos se quer ser o maior parceiro global em termos de comércio internacional. E, portanto, é essa a mensagem que o governo português deveria tentar passar. Não me parece que seja fácil, mas seria uma enorme vitória. Considera que Portugal tem aqui uma oportunidade para reforçar o sentimento europeu comum? Acho que esse é um dos principais símbolos de uma presidência rotativa. Deixe-me pôr-lhe isto desta maneira. O Estado de Louisiana, nos Estados Unidos da América, em nenhum momento preside aos Estados Unidos. Porquê? Porque é uma federação. Isto é uma união de Estados e, portanto, esta ideia da presidência rotativa serve sobretudo para nos lembrar que todos os Estados-membros da União Europeia são Estados de igual direito, são membros em igualdade de direito, com pesos diferentes, quer económicos, quer em termos de população. E, portanto, isto não é o momento em que nós mandamos na Europa, mas é o momento em que nós podemos, liderar, escolher algumas prioridades e também tornar mais nacionais alguns temas europeus. E isso também se reflete em levar para os temas europeus algumas prioridades nacionais. Há um sinal que nós damos nesta presidência que é o tema do mar, por exemplo. Ainda bem, não seria certamente uma presidência alemã ou uma presidência austríaca, para dar o exemplo absurdo, que puxaria pelo tema do mar. Para concluirmos, e em jeito de conclusão, como é que classifica a forma como a União Europeia reagiu a toda esta crise logo no início, quando estávamos a começar a perceber que estávamos perante uma crise de saúde e económica global? Acho que os Estados-membros, sobretudo, reagiram mal. A Comissão Europeia reagiu razoavelmente bem. Os Estados-membros demoraram muito tempo a perceber que tinham que cooperar entre si. E depois, durante o processo de negociação dos orçamentos, houve muita acrimónia pública que era bastante dispensável. Agora, passados mais de 6 meses, há condições para evoluir positivamente, mas eu temo que alguma dessa acrimónia tenha ficado. Eu agradeço a sua presença neste jornal por nos ter ajudado a analisar este tema da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Tenha um bom dia e um bom ano. Muito obrigado, igualmente.